Nas profundezas do local mais sagrado da Terra, algo mudou tudo. Durante séculos, acreditou-se que o túmulo de Jesus era apenas um símbolo, mas trabalhos recentes sob o piso revelaram uma verdade que deixou os especialistas perplexos. As novas descobertas na Igreja do Santo Sepulcro ocorreram durante uma recente restauração ao redor do túmulo de Jesus. Trata-se de uma descoberta tão importante que forçou a paralisação repentina de todo o projeto. Cientistas encontraram provas concretas da existência de um jardim há 2000 anos, exatamente onde a Bíblia descrevia. Mas eis a questão. Alguns dizem que há ainda mais escondido nas trevas. Você está prestes a ver as provas que eles tentaram esconder. Um antigo jardim sob uma pedra sagrada. A Bíblia diz no livro de João que havia um jardim no local onde Jesus foi crucificado. Muitas pessoas pensavam que isso era apenas um detalhe interessante da história, mas agora há provas físicas. As amostras de solo mostraram que essa área era terra cultivada na época de Herodes. Basicamente, o próprio solo está agindo como uma máquina do tempo. Os pesquisadores descobriram que a área passou de uma antiga pedreira para um belo jardim. Depois, tornou-se um local de sepulturas. Isso coincide perfeitamente com a cronologia bíblica. No entanto, o trabalho não continuou. Ele parou. A paralisação repentina das obras gerou muita discussão. Oficialmente, alegaram que a suspensão ocorreu devido à Semana Santa e à grande quantidade de visitantes que frequentam o local para a Páscoa. Mas muitos não acreditam na veracidade da história. O momento da paralisação pareceu estranho para quem acompanhava de perto o caso. Questionaram-se se algo mais sensível teria sido descoberto. Jerusalém é um lugar onde religião e política se misturam, e qualquer nova descoberta pode causar muita tensão. A equipe encontrou um muro baixo e camadas de solo que mostravam que alguém cuidava dessa terra há 2000 anos. Não era apenas um campo selvagem, era um jardim. Essa descoberta é muito importante porque nos dá uma visão real do mundo em que Jesus viveu. Ela pega as histórias de um livro e as coloca na própria terra. Mas embora o jardim seja incrível, é a pausa na obra que realmente alimenta o mistério. Por que parar tão repentinamente se tudo estava indo bem? Alguns dizem que a pressão dos diferentes grupos que detêm o controle da igreja se tornou insuportável. Outros acreditam que os pesquisadores descobriram algo que mudaria a história para sempre. A área ao redor do túmulo é muito complexa. Durante séculos, as pessoas construíram umas sobre as outras. A igreja é um labirinto de diferentes níveis. Para chegar à terra do primeiro século, a equipe teve que levantar pedras que estavam ali há séculos. Precisavam ter muito cuidado para não quebrar nada. A igreja é compartilhada por 6 grupos cristãos diferentes. Nem sempre se dão bem. Há uma escada antiga em uma sacada que não foi movida há mais de 150 anos porque ninguém consegue concordar sobre a quem pertence o lugar. Este é o tipo de lugar onde uma única descoberta pode iniciar uma grande discussão. Então, quando o trabalho terminou, todos tinham uma teoria. Alguns achavam que um novo artefato havia sido encontrado e que um dos grupos queria ficar com ele. Outros achavam que o solo era mais instável do que imaginavam. Mas a parte mais interessante é o que a terra nos conta. Ela nos revela que este local ficava fora da cidade. Era um lugar para cultivar alimentos e enterrar os mortos. As oliveiras não eram apenas decorativas. Elas eram usadas para produzir azeite. As uvas eram para vinho. Esta era uma terra cultivada. Ver os vestígios dessas plantas depois de 2000 anos é como encontrar uma impressão digital do passado. Faz a história parecer muito real. Sem dúvida, esta é a descoberta mais importante na igreja em muito tempo. Isso prova que o local tem memória. Mesmo quando os humanos esquecem, o solo se lembra. As camadas de terra são como uma biblioteca. Cada centímetro representa algumas centenas de anos. Ao analisar o pólen, os cientistas conseguem determinar como era o clima naquela época. Eles conseguem saber o que as pessoas comiam. Esse tipo de dado é difícil de ignorar. Ele conecta os pontos entre a Bíblia e o mundo real.
Mas, à medida que aprofundavam as escavações, as perguntas só aumentavam. Os pesquisadores não estavam apenas encontrando sementes. Estavam descobrindo um mistério que remontava ao próprio início da fé. Mas o jardim era apenas o começo do que se escondia sob o pesado piso de pedra, as camadas secretas da edícula. Então, vamos ao que interessa sobre o edifício em si. A Igreja do Santo Sepulcro não é apenas um edifício. É um labirinto imenso de capelas e salas diferentes, construído ao longo de centenas de anos. Um dos aspectos mais negligenciados deste local é como ele foi construído originalmente. No século IV, o imperador Constantino decidiu construir uma grande igreja sobre o local que sua mãe, Helena, identificou como o túmulo de Jesus. Para isso, ele teve que remover grande parte da rocha circundante, deixando assim uma pequena sala de pedra conhecida como edícula. Dentro deste santuário, encontra-se o que muitos acreditam ser o verdadeiro leito de sepultamento. Em 2016, algo incrível aconteceu. Pela primeira vez em séculos, o túmulo foi aberto. Os cientistas tiveram apenas 60 horas para examiná-lo antes que fosse selado novamente. Encontraram uma laje de mármore que estava lá, pelo menos desde a época das cruzadas. Debaixo dela, encontraram outra laje mais antiga, da época de Constantino. E tem mais. O mais incrível é que, sob todas essas camadas, encontraram o leito funerário original de calcário. Isso comprovou que o local permaneceu no mesmo lugar por quase 2000 anos. A argamassa encontrada sob o mármore foi analisada e datada do ano 345. Isso coincide perfeitamente com os livros de história. A escavação também encontrou uma base circular de mármore que foi usada nos primórdios da igreja. Isso corresponde a desenhos antigos dos séculos V e VI. Demonstra que as pessoas daquela época sabiam exatamente onde ficavam os locais importantes. Eles não estavam apenas supondo. A igreja sobreviveu a incêndios, terremotos e guerras. Cada vez que foi reconstruída, os construtores deixaram um pouco do mundo antigo para trás. Hoje, a igreja é compartilhada por diversos grupos, incluindo os ortodoxos gregos, os católicos romanos e os armênios. Eles têm um acordo muito rígido chamado status quo. Isso significa que nada pode ser movido ou alterado sem que todos concordem. É por isso que um reparo simples pode levar décadas para começar. As obras recentes no piso foram muito importantes, pois foi a primeira vez em muito tempo que se pôde observar o solo sob os pés dos peregrinos. O projeto busca reparar as pedras desgastadas por milhões de pessoas que caminharam sobre elas. Mas, ao levantarem as pedras, viram as camadas da cidade. Viram a influência romana, o estilo bizantino e as marcas dos cruzados. Cada camada é como uma página de um livro de história. E à medida que viravam as páginas, encontravam coisas que nunca deveriam ter sido vistas. O leito de pedra é o cerne do mistério. É um simples pedaço de rocha, mas sustenta o peso do mundo para bilhões de pessoas. Quando a tumba foi aberta, o mundo prendeu a respiração. Os cientistas usaram um radar de penetração no solo para enxergar através da pedra. Eles queriam saber se a tumba ainda estava intacta. Descobriram que ela havia sido escavada na lateral da caverna original. Este é um detalhe crucial, porque comprova que o local era um túmulo real antes da construção da igreja. As coberturas de mármore foram colocadas ali para proteger a rocha de pessoas que quisessem levar um pedaço para casa. Com o tempo, a rocha ficou escondida. Encontrá-la novamente foi um momento emocionante. Isso mostrou que, apesar de todas as mudanças, a essência do sítio arqueológico permaneceu a mesma. A pedra calcária tem cerca de 1 metro de comprimento, o suficiente para caber um homem. Não há ouro nem prata em seu interior, apenas rocha pura. Essa simplicidade é o que a torna tão poderosa para muitos. Mas as camadas da igreja também contam uma história de luta. Houve uma época em que os persas destruíram a igreja. Mais tarde, um governante chamado Al-Hakim ordenou que ela fosse demolida até o chão. Mas mesmo assim, o túmulo permaneceu.
Os escombros o cobriram e o protegeram. Quando os cruzados chegaram, construíram a enorme igreja que vemos hoje. Acrescentaram as grandes cúpulas e as esculturas ornamentadas. Queriam torná-la o lugar mais belo da terra. Mas sob toda essa beleza está a rocha fria e dura do século I. A escavação recente encontrou ainda mais dessa rocha. Encontraram a base das muralhas que Constantino construiu. Encontraram os lugares onde os primeiros cristãos oravam. É como uma cebola com muitas camadas. Cada vez que se descasca uma, encontra-se algo mais antigo. A base de mármore que encontraram é muito importante. Ela mostra que a igreja era muito mais grandiosa nos primórdios do que imaginávamos. Possuía colunas enormes e pisos suntuosos. Era a joia da coroa do Império Romano. Mas por que a obra foi interrompida? Se estavam encontrando tanta história importante, por que não continuar? Alguns dizem que o solo era muito mole. Outros acham que encontraram uma fonte de água. Mas em Jerusalém, nada é tão simples. Se a estrutura era real, o que isso significaria para as histórias escritas com tinta antiga, locais rivais para a ressurreição? O que a maioria das pessoas não percebe é que o debate sobre o verdadeiro túmulo já dura muito tempo. Por um período, algumas pessoas preferiram um local diferente chamado Túmulo do Jardim. Ele fica fora das muralhas da cidade e se parece mais com o que as pessoas imaginam que um jardim deveria ser. Possui um belo penhasco que lembra uma caveira e uma atmosfera tranquila. Mas as recentes descobertas no Santo Sepulcro estão mudando tudo. O pólen de oliveiras e videiras encontrado sob o piso é uma ligação direta com a descrição no Evangelho de João. A Bíblia diz que o túmulo ficava em um jardim perto do local da crucificação. O fato de os pesquisadores terem encontrado evidências de um jardim cultivado ali é algo muito importante. Isso mostra que o local nem sempre foi um centro urbano movimentado. Há 2000 anos, era um lugar tranquilo nos arredores da cidade. A área era uma antiga pedreira da Idade do Ferro, o que significa que tinha buracos profundos e altas paredes de rocha. Isso a tornava um local perfeito para túmulos. As pessoas cavavam suas sepulturas nas laterais das antigas paredes da pedreira. Mais tarde, alguém transformou parte dessa área em um jardim ou pomar. É exatamente isso que o Novo Testamento descreve. Um homem chamado José de Arimateia era o dono do jardim e do novo túmulo. A arqueobotânica é uma ciência muito precisa. Ela não se limita a analisar sementes, mas também examina os vestígios químicos deixados para trás. Eles conseguem determinar o tipo de água utilizada e as condições climáticas. Os vestígios de uvas sugerem a possível existência de uma prensa de vinho nas proximidades. Isso condiz com a imagem do jardim de um homem rico. Muitos não enxergam a verdade aqui, mas os dados são inegáveis. Isso transforma a narrativa bíblica de uma história espiritual em uma realidade histórica. Jerusalém era um lugar muito diferente há 2000 anos. Era muito menor e as muralhas ficavam em locais diferentes. A Igreja do Santo Sepulcro está dentro das muralhas hoje, mas naquela época ficava do lado de fora. Este é outro detalhe crucial. A lei proibia enterros dentro da cidade. Portanto, encontrar um túmulo em um jardim naquele local específico faz todo o sentido. A transição de uma pedreira para um jardim e depois para um cemitério é um padrão que os arqueólogos também observam em outras partes de Jerusalém. Mas aqui é especial por causa de quem pode ser o túmulo. A descoberta do jardim ajuda a situar a igreja no século I. Cria uma ponte entre a fé e a ciência. Muitas pessoas ficam confusas sobre por que isso é tão importante, mas tem a ver com autenticidade. Se você puder provar que o jardim existia, estará um passo mais perto de comprovar o resto da história. O túmulo do jardim, embora belo, não possui as mesmas camadas de história. Foi descoberto no século XIX por um general britânico chamado Charles Gordon. Ele achava que a colina parecia uma caveira, mas os arqueólogos dizem que os túmulos ali são muito mais antigos que o século I. Datam da época dos reis de Judá. Isso significa que não era um túmulo novo, como diz a Bíblia. O Santo Sepulcro tem as datas corretas e a arqueologia correta. Sem dúvida, as evidências apontam para a antiga igreja.
Mas estar no local certo traz seus próprios problemas. O solo está repleto de vestígios de 2000 anos de atividade humana. Há canos, fundações antigas e lixo de todas as épocas. Analisar tudo isso leva muito tempo. Os pesquisadores precisam agir como detetives. Eles observam os mínimos detalhes que outros deixam passar. Encontram moedas que caíram do bolso de alguém há 500 anos. Encontram fragmentos de cerâmica do jantar de um soldado romano. Cada peça é uma pista, mas o jardim é a maior pista de todas. Isso nos mostra que aquele era um lugar de vida antes de ser um local de sepultamento. Conecta o túmulo à terra. Torna a história mais humana. Podemos imaginar o jardineiro trabalhando a terra. Podemos imaginar o aroma das oliveiras. Traz o século I para o nosso mundo. É isso que as pessoas vêm buscar em Jerusalém. Elas querem uma conexão com o passado. E agora, graças à escavação, elas a têm. Mas à medida que a empolgação crescia, a tensão também aumentava. Quanto mais encontravam, mais as pessoas queriam saber. E então, o trabalho parou. Embora a ciência fosse clara, os rumores sobre o que mais teria sido descoberto começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Mistério da parada repentina. E o mais louco é que nem todos acreditam na versão oficial sobre o motivo da paralisação dos trabalhos. Sempre que se fazem escavações em Jerusalém, as pessoas começam a se perguntar o que realmente estão encontrando. Ainda circulam muitos rumores sobre câmaras secretas e artefatos perdidos. Alguns teóricos da conspiração acreditam que os pesquisadores encontraram algo que poderia mudar tudo o que sabemos sobre religião. Falam de pergaminhos secretos que nunca deveriam ter sido lidos. Esses rumores dizem que os pergaminhos contêm as verdadeiras palavras de Jesus ou detalhes sobre sua vida que a igreja quer manter em segredo. Outros apontam para a ideia de um túmulo familiar, mas a questão não é tão simples. Na década de 1980, um túmulo foi descoberto em um local chamado Talpiot. Nele, havia caixas com nomes como Jesus, filho de José e Maria. A maioria dos estudiosos afirma que esses eram apenas nomes comuns da época, mas a descoberta deu início a muitas discussões sobre uma possível linhagem sanguínea. Agora, as pessoas estão se perguntando se algo semelhante foi encontrado sob o Santo Sepulcro. Existem até teorias mirabolantes sobre sociedades secretas, como os Templários ou os Maçons. Alguns acreditam que esses grupos guardam um segredo sob a égide da Igreja há 1000 anos. Pensam que a interrupção repentina das obras teve como objetivo dar a esses grupos tempo para se realocarem ou esconderem algo importante. E depois, há ideias ainda mais extremas. Algumas pessoas acreditam que o local seja um portal ou um vórtice de energia. Elas afirmam que os pesquisadores encontraram DNA não humano ou tecnologia antiga. Embora essas ideias pareçam saídas de um filme, elas demonstram o quanto as pessoas se importam com esse lugar. Todos estão obcecados com a ideia de uma conspiração. Eles observam as fotos da escavação e tentam encontrar significados ocultos nas sombras. Os pesquisadores dizem que estão apenas fazendo o seu trabalho, mas o público quer mais. Um dos aspectos mais negligenciados dessas teorias é como elas se alimentam do mistério. Quando os trabalhos foram interrompidos para a Semana Santa, foi o momento perfeito para que os rumores se espalhassem. As pessoas perguntavam por que parariam se estavam prestes a fazer uma descoberta importante. Alguns dizem que o Vaticano interveio para assumir o controle da descoberta. Outros acreditam que o governo israelense queria verificar o local por motivos próprios. A verdade costuma ser menos emocionante do que os rumores, mas são os rumores que mantêm o mundo atento. Num lugar tão sagrado como este, as pessoas esperam milagres e mistérios. Querem acreditar que há mais na história do que apenas sementes antigas e pedras quebradas. A justificativa oficial para a paralisação foi a necessidade de acomodar a multidão. A Páscoa é a época mais movimentada do ano para a igreja. Milhares de pessoas do mundo todo vêm para rezar. Um buraco enorme no chão e equipamentos de construção por toda parte causariam muita confusão. Seria perigoso e barulhento.
Então, decidiram interromper o trabalho. Mas os céticos dizem que poderiam ter trabalhado à noite. Dizem que poderiam ter coberto a área com madeira. O que lhes parece errado foi a interrupção repentina. Pareceu uma emergência. Quando você está empolgado e encontrando coisas incríveis, não quer parar. Cada dia sem escavar é um dia em que os dados podem ser danificados. O ar na igreja é úmido, o solo é sensível. Parar por 1 ou 2 semanas é um grande risco. É por isso que os boatos continuam circulando. As pessoas acham que os pesquisadores encontraram algo que não deveriam ter visto. Talvez fosse um túnel que leva ao Monte do Templo. Talvez fosse uma câmara cheia de ouro. Em Jerusalém, tudo é possível. A cidade foi construída sobre 1000 anos de segredos. Sempre que alguém escava um porão, encontra uma vila romana ou uma igreja bizantina. Portanto, encontrar algo sob o túmulo mais famoso do mundo é quase esperado. Mas e se fosse algo que desafiasse a fé? E se eles encontrassem provas de que a história era diferente? Esse é o medo e o fascínio que alimentam as teorias. É um detalhe fundamental que explica por que o projeto é acompanhado de perto. Cada passo dado pelos pesquisadores é acompanhado por milhões de olhares. Cada relatório divulgado é analisado por especialistas e amadores. Eles não estão apenas escavando a terra, estão escavando a alma da história. A verdade pode ser mais fundamentada, mas as perguntas que ficaram para trás nunca desaparecerão completamente. Veredito final sobre o túmulo. Então, é o seguinte. Após a pausa, o trabalho finalmente recomeçou. Os pesquisadores continuaram a documentar as camadas de história sob o piso da igreja. Eles ainda estão juntando as peças do quebra-cabeça. O que sabemos com certeza é que as evidências do jardim representam uma grande vitória para a história. Elas confirmam que a Igreja do Santo Sepulcro está situada em um local que se encaixa perfeitamente no contexto do século I. A transição de uma pedreira para um jardim e depois para um túmulo é um caminho histórico claro. Este é um detalhe fundamental que sustenta as tradições que se mantêm há quase 2000 anos. Mas também devemos ter cuidado com os rumores infundados. Embora seja divertido pensar em pergaminhos escondidos e cofres secretos, ainda não há provas da sua existência. A interrupção repentina foi provavelmente apenas uma forma de respeitar os milhares de peregrinos que visitam a igreja todos os anos. Num lugar onde tantos grupos diferentes precisam chegar a um consenso sobre tudo, as coisas acontecem lentamente. É assim mesmo. O que a maioria das pessoas não percebe é que a verdadeira descoberta é a continuidade do sítio arqueológico. O fato de as pessoas virem a este mesmo local há tanto tempo é surpreendente por si só. O pólen do jardim e os vestígios da oliveira são fragmentos de um mundo que pensávamos estar perdido. Eles dão forma física às histórias que ouvimos a vida toda. À medida que os especialistas concluem seu trabalho, provavelmente obteremos mais dados e mais fatos, mas o mistério sempre estará presente. Jerusalém é uma cidade de camadas, e as camadas mais profundas são as que guardam nossos corações. Seja por motivos religiosos ou simplesmente por amor à história, a descoberta sob o túmulo é algo que nos maravilha. Ela demonstra que mesmo após 2000 anos, a Terra ainda tem muito a nos dizer. O solo sob o Santo Sepulcro é mais do que apenas terra e pedra. É uma testemunha da história. Lembra-nos que o passado nunca desaparece por completo. Está apenas à espera de ser descoberto, camada por camada. A história do jardim é uma história de vida em um lugar de morte. E essa é uma mensagem que ressoa em todos. Olhando para trás para todo o projeto, podemos ver o quanto a ciência ajudou. Sem as ferramentas avançadas de hoje, jamais saberíamos sobre as oliveiras ou as videiras. Teríamos que simplesmente confiar na fé. Mas agora temos os números e os dados. Temos a prova de que o ambiente era exatamente o que precisava ser para que a história fosse verdadeira. Isso não prova um milagre, mas comprova o contexto. Mostra que os autores dos evangelhos conheciam bem a região. Eles não estavam inventando o jardim, estavam descrevendo um lugar que tinham visto com os próprios olhos. Essa é uma constatação poderosa. Ela une o mundo moderno ao mundo antigo. Sem dúvida, esse é o futuro da arqueologia na Terra Santa.
Estamos deixando de lado a simples busca por grandes muros e passando a encontrar vestígios microscópicos de vida. As sementes e o pólen contam uma história tão grandiosa quanto qualquer palácio. Contam a história das pessoas que ali viveram e da terra que cuidaram. Quanto à interrupção repentina, ela sempre fará parte da lenda da igreja. Num lugar tão cheio de mistério, uma pausa na obra é apenas mais um capítulo. Mantém as pessoas falando e o interesse vivo. E talvez, de certa forma, isso seja bom. Nos lembra que ainda existem segredos no mundo. Nos lembra que não sabemos tudo. Jerusalém ainda tem muito mais a oferecer. Há quilômetros de túneis e milhares de túmulos ainda por descobrir. A história do que jaz sob a terra está longe de terminar. É uma jornada que continuará enquanto houver pessoas em busca da verdade. Cada nova descoberta é um passo adiante, mas também abre caminho para 10 novas perguntas. Essa é a beleza da história. É um enigma sem fim. E se o segredo mais chocante ainda estiver a poucos metros de profundidade no solo de Jerusalém? Você acha que as autoridades algum dia nos revelarão toda a verdade sobre esses locais sagrados? Deixe um comentário abaixo, curta o vídeo e inscreva-se para mais análises aprofundadas sobre história.